Bem, boa noite, meus amigos e amigas, vocês que nos acompanham nas redes sociais da Prefeitura de Niterói. Eu estou aqui mais um dia de trabalho, de reunião do nosso gabinete de crise no plano de combate ao Covid-19 em Niterói. Como vocês sabem, o Brasil hoje superou 32 mil óbitos e 577 mil casos confirmados do coronavírus. Evidentemente que isso representa uma crise sanitária sem precedentes na história recente do país. O Brasil já superou, nas últimas semanas, nos últimos dias, já superou a França e já superou a Espanha em número de óbitos e provavelmente nessa semana deve superar a Itália, que já teve uma redução muito significativa do número de óbitos. A Itália, que chegou a ter mais de 1.000 óbitos por dia, a Itália está nesse momento com um registro de óbitos que não chega a 100 óbitos por dia. Então, muito provavelmente o Brasil vai superar, infelizmente, esse ranking dramático dos óbitos pelo Covid-19. Isso é uma tragédia do ponto de vista da saúde pública, porque é muito mais do que morreram brasileiros no ano passado e nesse ano, somados, de meningite, de gripe H1N1, de dengue, de zika, de chikungunya, de sarampo, enfim. Nós poderíamos ter um cenário diferente. A Índia, com mais de 1 bilhão de habitantes, tem 6 mil mortos. A Rússia, com mais de 140 milhões de habitantes, 5 mil mortos. E a Alemanha, com 83 milhões de habitantes, 8 mil óbitos. Nós, no Rio de Janeiro, temos uma situação também desafiadora, com um registro de mais de 6 mil óbitos no dia de hoje, e mais de 59 mil infectados, sobretudo, meus amigos e amigas, na região metropolitana do Rio. E é importante a gente contextualizar isso, porque por mais que nós tivéssemos e tenhamos uma situação mais controlada e menos dramática em Niterói, evidentemente que Niterói não é uma ilha no contexto da região metropolitana e do Brasil. Se nós estivéssemos numa outra região do país, sem dúvida a situação seria muito menos dramática, porque aqui nós fizemos o dever de casa com as ações que a Prefeitura implementou e, sobretudo, a conscientização de você, cidadão, sobre a gravidade dessa pandemia e a importância de seguir os protocolos determinados pelas autoridades sanitárias. Niterói tem feito nos últimos 45 dias a testagem massiva de possíveis infectados. Então nós estamos fazendo já desde o meio de abril a testagem de pessoas que têm sintomas leves de uma gripe, tanto nas unidades básicas de saúde, especialmente através do Programa Médico de Família. Aqui eu quero expressar o reconhecimento a todos os profissionais do Programa Médico de Família, auxiliares de enfermagem, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, médicos. Vocês têm sido heróicos, heróis anônimos nesse esforço de combate ao Covid-19, sobretudo em bairros e comunidades mais pobres de Niterói, evitando que esse vírus se alastrasse nas comunidades e favelas de Niterói. Nós temos, por conta da testagem massiva, um programa de rastreamento de infectados que é muito importante para a gente ter uma vigilância epidemiológica e fazer um combate mais eficiente e salvar vidas. Nós temos 3.317 casos confirmados no dia de hoje, dos quais 1.755 recuperados. É um dos maiores índices de recuperação do país em regiões metropolitanas. Graças a Deus, graças a você que evitou a explosão dos nossos leitos hospitalares, também graças aos nossos profissionais de saúde. Nós temos 1.755 recuperados. Temos 127 óbitos, e eu queria aqui
manifestar mais uma vez as condolências a todas as famílias que perderam entes queridos nessa pandemia. Nós temos 117 hospitalizados e 1.318 pessoas em isolamento domiciliar, sendo acompanhadas pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde. Eu queria reiterar, meu amigo, minha amiga, a sua atitude, o seu gesto de amor, a sua atitude cidadã de perseverar, de confiar e de, sobretudo, ter disciplina nos protocolos sanitários, seja quando a gente lava as mãos com sabão várias vezes ao dia, seja quando nós fazemos a limpeza do chão da casa com água sanitária pelo menos 2 vezes ao dia, seja quando mantivemos e mantemos o distanciamento social de 1,5 m, 2 metros, seja no esforço de ficar em casa o máximo tempo possível e quando tiver que ir à rua, nós estamos de maneira disciplinada fazendo uso da máscara. Eu quero agradecer a você, porque a sua atitude cidadã, o seu gesto de amor ao seu pai, ao seu avô, à sua avó, você salvou centenas de vidas. Essa semana, a COP, a UFRJ, apresentou os gráficos e estudos que confirmam aquilo que nós falávamos há 3 meses atrás, no início de março. Niterói poderia viver uma tragédia sanitária nessa pandemia. Nós fomos a primeira cidade a ter óbito no estado do Rio. Nós temos a maior proporção de idosos da região metropolitana do Rio. Em alguns bairros como Icaraí, a gente tem uma proporção de idosos que é similar a países da Europa, com mais de 30% de pessoas acima de 60 anos. Nós temos a maior proporção de famílias de classe média e média alta do país, e muitas dessas pessoas viajaram em janeiro e fevereiro ao exterior e voltaram contaminadas. E nós temos comunidades muito adensadas, pobres, próximas de bairros de classe média e média alta. Ou seja, a gente tinha tudo para estar sofrendo o que infelizmente a cidade do Rio está sofrendo. O Rio hoje chegou a 4 mil óbitos, ou seja, o Rio tem quase 40 vezes mais óbitos do que Niterói, sempre ressaltando que Niterói tem uma proporção de 10 vezes menos população do que o Rio de Janeiro. Isso significa que o Rio de Janeiro tem 4 vezes mais óbitos, proporcionalmente em relação a Niterói. Esse estudo da COP da UFRJ confirma o que a gente falava, que nós poderíamos ter nesse momento mais de 15 mil infectados, dos quais, infelizmente, a gente poderia ter quase 1.500 óbitos, pela explosão dos nossos hospitais, pela explosão dos nossos leitos e pela explosão da demanda por atendimento de UTI com respiradores. O seu gesto de amor salvou 1.468 vidas. Se Niterói estivesse hoje com mais de 1.500 mortos, certamente nós estaríamos numa situação de tragédia, talvez parecida com algumas cidades da Itália, onde corpos se amontoaram, corpos foram carregados por caminhões do Exército, porque os cemitérios não tiveram capacidade de enterrar os seus mortos, de enterrar as pessoas que perderam a vida naquela tragédia que nós vimos na Itália e em outras cidades do Brasil. Então nós estamos salvando Niterói, nós estamos salvando vidas, vidas que poderiam ser do seu avô, do seu pai, do seu irmão, do seu tio. Por isso eu queria agradecer a cada um e a cada uma a perseverança, a disciplina e a confiança. Eu vou passar aqui a palavra ao secretário Rodrigo Oliveira, nosso secretário de Saúde. O doutor Rodrigo é médico sanitarista. Queria mais uma vez parabenizar a dedicação, o empenho, o amor, o trabalho de toda a equipe da Secretaria de Saúde. E o doutor Rodrigo vai então prestar informações relevantes, inclusive sobre o início hoje de mais uma ação da Prefeitura, que é o programa através do aplicativo que é Dados do Bem, para fazer a testagem através do sistema de drive-thru. Obrigado, prefeito.
Boa noite a todas e todos. A gente, Niterói, fez seu dever de casa e organizou, além da maior adesão às medidas de isolamento social do estado do Rio de Janeiro, e uma das maiores do Brasil, ela organizou também um conjunto de ações intersetoriais e na área da saúde para responder de forma eficaz ao vírus e à pandemia. Nós organizamos um processo de expansão de leitos de retaguarda nunca visto antes. A gente organizou e ampliamos até agora, neste momento, 230 leitos exclusivos para o Covid. São leitos das nossas unidades municipais, são leitos no Hospital Oceânico, que a gente abriu em tempo recorde e dentro do prazo definido no cronograma. São leitos em parceria com o Hospital Universitário Antônio Pedro. Esses leitos, e é importante deixar claro isso, abrir leito não é só comprar cama e respirador. Tem todo um conjunto de processos e procedimentos para você botar esse leito de pé. Para isso, a gente contratou mais de 1.300 profissionais, organizamos todo um processo de logística em tempo recorde que está fazendo uma assistência de qualidade, garantindo e contribuindo para a redução da letalidade e para essa baixa letalidade que a gente vem tendo aqui em Niterói. A gente organizou um processo de teste rápido que desde meados de abril a gente iniciou um processo de expansão dessa testagem rápida pelo médico de família, pelas policlínicas, pelas unidades básicas de saúde. E hoje a gente organizou e deu mais um passo nesse processo de construção de um arcabouço, de uma infraestrutura que possibilita a gente transitar de forma gradual para o novo normal. A gente organizou a testagem no sistema drive-thru. Você pode, em parceria inclusive com o Instituto DOR, e seu aplicativo desenvolvido por eles, chamados Dados do Bem. Você pode baixar em qualquer loja de aplicativos o Dados do Bem. Lá você faz uma autoavaliação, preenche um questionário, a inteligência artificial do aplicativo roda e diz se você tem necessidade de fazer o teste. Se tiver necessidade de fazer o teste, o próprio aplicativo agenda hora e local para você fazer esse teste. Para você fazer o teste, você precisa ter um voucher, que é um QR Code que você vai apresentar no posto do drive-thru. De posse desse voucher, você consegue, apresentando, já economiza o tempo de cadastro, porque já está tudo automatizado nos bancos de dados do aplicativo, em parceria com a prefeitura, e você faz o teste. A gente acompanhou durante toda a manhã o processo de testagem pessoalmente. Você consegue realizar o teste por volta de 10 minutinhos esperando, e em menos de 10 minutos você faz o teste. O resultado do teste chega para você em até 24 horas no seu telefone celular pelo aplicativo. Essa é mais uma ação, junto com um conjunto de outras ações, que eu posso incluir aí o telemonitoramento diário de todos os casos confirmados, posso incluir aí a distribuição dos kits de higiene e mais inúmeras ações, das mais de 40 ações que o Gabinete de Crise, coordenado pelo prefeito Rodrigo Neves, organizou nesses 70 dias, para que a gente hoje possa estar no sinal laranja e possa estar hoje caminhando para uma transição gradual para o novo normal. Obrigado, doutor Rodrigo Oliveira. Parabéns mais uma vez, e especialmente por mais essa iniciativa no dia de hoje, desse aplicativo Dados do Bem. Você, morador de Niterói, que eventualmente não é atendido pelo Programa Médico de Família ou não tem uma unidade básica de saúde que seja de referência da sua família, você pode fazer o acesso ao aplicativo e marcar o seu teste para fazer a testagem do coronavírus no sistema de drive-thru dos próximos dias. Eu queria ressaltar que essa iniciativa da Secretaria de Saúde, ela é importante porque a testagem massiva, ela permite a gente identificar o comportamento da pandemia, da epidemia dentro do município e estruturar as estratégias de combate à epidemia. E essa ação, meus amigos e amigas, também é muito importante para o plano de transição gradual para o novo normal. Eu me lembro que no início das medidas de restrição de circulação, logo no início dessa epidemia, a Prefeitura de Niterói foi muito questionada por alguns poucos aventureiros que diziam que as medidas eram medidas muito decididas de maneira muito voluntariosa. Na verdade, as medidas se mostraram acertadas
com base na ciência, com base nas melhores experiências internacionais, com base na opinião dos especialistas, que a gente tem um conselho científico de alto nível que tem atuado e que tem colaborado com a Prefeitura de Niterói. E, portanto, essas medidas foram muito importantes para evitar 1.468 mortes em Niterói. Por outro lado, quando nós iniciamos o plano de transição gradual para o novo normal, no dia 21 de maio, evoluindo para o estágio laranja, e aqui eu quero ressaltar, esses indicadores são métricas transparentes, indicadores relacionados à taxa de recuperação de pacientes do Covid, relacionados à taxa de letalidade. E Niterói tem a menor taxa de letalidade da região metropolitana do Rio, apesar de ter sido a primeira cidade a ter óbito no Rio de Janeiro, dizem respeito à taxa de transmissão do vírus. E, por outro lado, um outro conjunto de indicadores, são 12 indicadores ao todo, relacionados a leitos, a retaguarda de leitos privados e públicos, relacionados à capacidade de abrir leitos com respiradores, ou seja, é uma cesta de dados, é um mix de informações e dados transparentes. Qualquer pesquisador, qualquer cidadão pode acessar o site da Secretaria de Saúde para compreender o que é, na verdade, que define o estágio onde a cidade vai se encontrar, para definir se estamos na situação do sinal roxo, que é uma situação de descontrole, onde Niterói nunca esteve, diferente de outras cidades que estiveram nessa situação de descontrole, a situação do sinal vermelho, que é a situação muito grave, a situação que nós saímos no dia 21 de maio, onde os leitos de UTI estão quase chegando a 100%, onde a taxa de transmissão é muito alta. Depois, o sinal laranja, que é o que nós entramos no dia 21 de maio, que é o sinal do atenção máxima, que é uma situação que exige atenção máxima, e finalmente o sinal amarelo, que é o sinal do alerta, que é de menos restrição. Eu quero dizer para vocês que eu confio muito que, graças às medidas adotadas pela Prefeitura e, sobretudo, a consciência de cada niteroense, eu acredito que em breve nós vamos evoluir para a situação do estágio do sinal amarelo, ampliando as possibilidades de atividades com responsabilidade, com a vida, com a saúde pública, de maneira que Niterói possa fazer uma transição gradual para o novo normal. Às vezes as pessoas não entendem, e eu vou falar aqui uma coisa que eu acho que todos vocês vão entender. Quando a gente assiste uma apresentação de um artista numa live na televisão, isso é o novo normal. Antes a gente assistia a um show, uma apresentação musical, na praia aglomerada, no cinema, no teatro, numa casa de shows, num clube. E, evidentemente, até que a gente tenha a vacina que seja capaz de imunizar todos os seres humanos contra o coronavírus, nós ainda vamos ter essa ameaça sobre a vida das pessoas. De maneira que a gente vai ter que fazer aquilo que as cidades mais evoluídas estão fazendo, uma transição gradual e responsável para o novo normal. E, se Deus quiser, quando a vacina chegar, a gente vai poder retomar aquela normalidade anterior à pandemia. Mas, de fato, infelizmente, nós vamos ter que conviver por meses, talvez por ano, com algum cenário de restrição e adequar os nossos hábitos para que a gente possa viver e atravessar esse momento difícil de uma pandemia que se transforme em endemia na medida em que a gente não tem a vacina para nos imunizar com relação a esse vírus. Eu vou pedir à secretária de Fazenda para que ela possa informar vocês sobre as medidas de apoio à economia. O que acontece, meus amigos? A gente tem um problema grave na economia, porque nós temos um problema grave na saúde pública. Mas na medida em que as cidades, o país, não conseguem controlar a pandemia, a gente tem um problema econômico ainda mais grave. Por quê? Porque o cidadão fica até com medo de ir a um salão, de ir a um restaurante, de ir para a rua.
se não tiver a clareza, a confiança e a segurança que a pandemia está controlada. Então é importante que a gente consiga cada vez mais consolidar o que Niterói está fazendo, que é o controle da pandemia, para a gente poder, já no estágio amarelo, reabrir novas atividades econômicas nos próximos dias, que permitam de maneira gradual e responsável, seguindo protocolos sanitários, de medição de temperatura, de uso de máscara, né, de distanciamento social, de uso do álcool gel, para que a gente possa, aos poucos, retomando as atividades da cidade. Então, Niterói adotou várias medidas de apoio à economia local, porque em muitas cidades nós vamos viver um cenário, infelizmente, de uma situação muito mais dramática que Niterói, onde muitas cidades sequer vão ter condições de pagar o salário dos seus funcionários. E em Niterói, além de pagar os funcionários em dia, a prefeitura estruturou programas de apoio às pequenas empresas. Então eu queria pedir à secretária Giovana que informasse sobre esses 3 programas que estão em curso. Boa noite, prefeito. Boa noite a vocês que nos acompanham aqui às noites. Os informes primeiro são os relativos ao programa Empresa Cidadã, que paga o salário de até 9 funcionários para as empresas que têm até 19 funcionários e agora o Empresa Cidadã 2, que tem até 40 funcionários. Na segunda-feira, nós já fizemos o depósito da folha de pagamento desse primeiro grupo de empresas de até 19 funcionários. Foram mais de 9 milhões de reais que foram depositados nas contas para arcar com os salários, então, dos empregados desses pequenos negócios. E hoje nós depositamos de novo mais em 335 empresas. Na segunda-feira foram 2.345, hoje foram 335, mais 2 milhões de reais para apoiar que a empresa tenha condição de honrar os salários da sua folha de pagamento e assim garantir tranquilidade, dignidade aos seus colaboradores para que eles possam passar por esse momento tão difícil, que é um momento difícil para todos nós. Secretária, são 12 mil empregos praticamente mantidos, não é isso? Sim, além daqueles que as empresas se mantêm, se comprometem são empregos a não diretos, demitir, né? Caso aderir ao programa. Exatamente, prefeito. No mínimo, esse número, no mínimo 12 mil. O Supera Niterói, nós já alcançamos o valor de crédito de 10 milhões de reais. Ele não está avançando na velocidade que nós gostaríamos, nem do que foi planejado. Então, nós estamos fazendo ajustes no programa de várias naturezas e conforme eles forem se realizando, nós vamos trazer aqui todos os informes. Mas eles estão acontecendo e nós estamos no momento totalmente focados nesse programa. Nós também temos hoje já, com relação aos microempreendedores individuais que trabalham na área da beleza, manicure, cabeleireiro, pessoas que trabalham em fazer sobrancelha, esses MEIs não necessariamente precisam ter o alvará, prefeito. Já temos a solicitação de 996 profissionais e o cadastro é até o dia 10. Então, até o dia 10, você, MEI da área de beleza, pode entrar no site da Secretaria Municipal de Fazenda e fazer a solicitação deste benefício. Nós pagaremos, ainda com relação ao MEI, o grupo grande de cerca de 7 mil microempreendedores individuais que foram buscar os seus cartões, tanto lá no Caminho Niemeyer, quanto na Secretaria de Fazenda, que foi o segundo grupo. Nós vamos efetuar o crédito no dia 8 de junho no seu cartão. Então, na segunda-feira, dia 8 de junho, você já pode contar com o crédito no seu cartão para você conseguir aí viabilizar a sua vida de uma maneira mais tranquila nesse período. Prefeito, para finalizar, eu gostaria de lembrar que nenhuma prefeitura no Brasil fez um tamanho, um escopo de projetos tão complexo na área econômica como foi feito em Niterói. Nós sabemos que o impacto é muito violento e que isso ajuda as pessoas e a economia a passar por esse momento muito difícil, mas que todos nós depois precisaremos juntos ainda nos reinventar e reaquecer esse movimento econômico e dizer que da mesma forma que estamos trabalhando agora, continuaremos trabalhando para essa retomada da economia, para que ela seja mais rápida possível e mais robusta também, né? Mais intensa.
Nós estamos aqui há 9 semanas juntos, né? Vocês aí, nós aqui, e nós acreditamos que foi graças a essa parceria de governo com sociedade que nós conseguimos chegar a esse número tão extraordinário de 1.400 vidas que poderiam ter sido perdidas se nada tivesse sido feito. Então aqui ninguém lavou as mãos, ninguém disse que não era com a gente. Na verdade, prefeito, há 9 semanas, a sensação que a gente tinha nessa mesa, conforme a gente ia estudando os números, se apropriando das informações, é que vinha um tsunami na nossa direção e que a gente remava em direção a ele. Remava em direção ao tsunami. Era uma sensação de medo, era uma sensação de coragem, era uma sensação de não ter outro caminho senão remar em direção a essa onda. E hoje nós sentimos que valeu a pena. E foi graças à confiança e à mudança da atitude de cada uma e cada um de vocês. Hoje nós estamos em cima da onda. Nós não passamos por ela, nós não estamos numa calmaria, mas nós ainda também não estamos naquele momento inicial. Que outras cidades, infelizmente estão perdidas e já tomaram até, se bobear, um capote desse tsunami. Nós estamos em cima dessa onda juntos, ainda com força, remando. É isso aí, secretária Giovanda, parabéns pelo trabalho a toda a equipe da Secretaria de Fazenda, os fiscais de Receita, agentes fazendários. Quero agradecer a todos vocês, servidores da Fazenda, porque colocar de pé esses programas não é fácil, tem que desenvolver sistemas, estruturar legislação, treinar pessoal, para que chegue na ponta de cada pequena empresa esse apoio tão fundamental. Vocês imaginam, pessoal, são quase 3.000 pequenas empresas que estão sendo salvas graças a essas iniciativas de apoio da Prefeitura de Niterói. Pessoas que construíram essas empresas com muito esforço, com muito trabalho, com muita dignidade, com muita honestidade. São lanchonetes, restaurantes, papelarias, pequenos consultórios, agências de viagem. Enfim, são centenas de pequenos e médios empreendimentos em Niterói que precisam se manter vivos. E essa ação do Empresa Cidadã está mantendo vivas as nossas empresas. Porque não é só as vidas, e isso é o mais importante, que estão sendo salvas nos leitos de UTI. Essas ações estão salvando as nossas empresas, porque quando essa tempestade passar, é importante essas empresas estarem vivas para elas serem a linha de frente da retomada da economia de Niterói. O que vai acontecer em outras cidades do Brasil e do Rio de Janeiro que não apoiaram, né, que não tiveram o apoio de uma política econômica para as suas pequenas e médias empresas? Muitas vão morrer, a grande maioria vai morrer, e essas cidades vão ter dificuldade de retomar sua atividade econômica. Nós entendemos em Niterói que não há contradição entre salvar vidas e apoiar a economia. Essas duas coisas podem e devem andar juntas, porque é muito importante salvar vidas, até porque não há empresa, não há economia se não tiver pessoas vivas, se não houver uma sociedade com coesão social, com confiança em relação ao seu futuro. E da mesma forma, não há possibilidade de prosperidade, não há possibilidade de emprego se nós não tivermos uma economia e as nossas empresas vivas. Por isso eu queria dizer a você, empresário de Niterói, que em função dos pedidos da Associação Comercial de Niterói e da Câmara de Dirigentes Lojistas de Niterói, tanto a Associação Comercial como a CDL reivindicaram, pediram à Prefeitura, propuseram à Prefeitura, e nós enviamos à Câmara de Vereadores no dia de hoje a extensão por mais 2 meses do programa Empresa Cidadã, para que o programa pague pelo menos mais 2 meses de salários para essas 3.000 empresas que nós estamos apoiando em Niterói. Então a Câmara de Vereadores acabou de aprovar o programa Empresa Cidadã, tanto Empresa Cidadã 1 como Empresa Cidadã 2, e nós vamos estender e vamos pagar, além de maio, junho e julho, vamos pagar agosto e setembro, porque isso vai ser muito importante para manter as nossas empresas vivas. É um grande esforço que nós estamos fazendo de gestão fiscal, de apoio direto às nossas empresas,
que nenhuma outra cidade do Brasil está fazendo, mas eu tenho certeza que isso vai ser determinante para que Niterói possa, secretária, fazer a sua retomada com mais força quando essa tempestade passar. Da mesma forma, eu queria informar você, empresário, que nós encaminhamos para a Câmara, que já aprovou também hoje, o Supera Mais. Nós já temos o Banco do Brasil, provavelmente essa semana teremos o Itaú, o Santander, o Bradesco, a Caixa Econômica Federal, onde nós fizemos várias reuniões para que esses bancos também se somassem ao programa Supera, mas nós mandamos para a Câmara o Supera Mais, onde a gente vai ter uma linha de crédito mais facilitada, que os bancos não têm conseguido processar e viabilizar, para as pequenas empresas com faturamento até R$1 milhão por ano. Então, provavelmente na sexta-feira a gente vai dar detalhes de como vai funcionar o Supera Mais, mas o nosso objetivo até o dia 30 de junho é viabilizar pelo menos metade dos 150 milhões de crédito que nós já reservamos para viabilizar o apoio às pequenas e médias empresas de Niterói. É uma meta ambiciosa, né, secretária? É uma meta muito forte, mas eu tenho certeza que em função da parceria com esses bancos, em função do projeto de lei que foi aprovado hoje, e sobretudo do trabalho da Secretaria de Fazenda com a Associação Comercial, com a CDL, a gente vai conseguir viabilizar o capital de giro para centenas de pequenas e médias empresas em Niterói. E por último, eu queria me dirigir a você, microempreendedor individual. São 7 mil microempreendedores individuais de Niterói, que nós vamos estender o apoio aos microempreendedores individuais até o mês de dezembro. Por quê? Porque o nosso comitê científico sinaliza que nós vamos viver um segundo semestre com restrições de circulação e, evidentemente, com reflexos dessas restrições no país, no estado, em Niterói, na atividade econômica, e nós, por isso, precisamos continuar apoiando os microempreendedores individuais. Então, também já fui informado, e quero informar aqui em primeira mão a vocês, que a Câmara de Vereadores já acabou de aprovar essa mensagem que enviamos, estendendo o apoio aos microempreendedores individuais até o mês de dezembro de 2020. Eu tenho certeza, meus amigos e amigas, que Niterói vai sair com uma experiência desse processo dolorosa, porque nós vamos sofrer os nossos entes queridos que partiram, mas nós vamos ter muito menos óbitos do que o projetado. Já salvamos 1.468 vidas e vamos continuar salvando nas próximas semanas centenas de vidas em Niterói, mas nós vamos sair com um senso de comunidade, de pertencimento, de que essa cidade é diferente, de que o niteroense é diferente, que Niterói é diferente e que por isso nós vamos superar essa situação e retomar com mais força a atividade na nossa cidade. Em Niterói, nós estamos apoiando as famílias, estamos apoiando as pequenas e médias empresas e é por isso que a cidade vai retomar. Deus queira e Ele quer, e cada um de nós quer e está trabalhando para isso, vai retomar com força suas atividades, diferente de outras cidades que infelizmente vão sucumbir nessa pandemia. Eu queria transmitir essa confiança a vocês. Não é à toa que eu enviei esses projetos de lei, estendendo até dezembro o apoio aos MEIs, estendendo por mais 2 meses o Empresa Cidadã, estendendo e ampliando a possibilidade do Supera para capital de giro, para as nossas pequenas empresas, com faturamento até R$1 milhão por ano, porque nós vamos esmagar esse vírus, nós vamos derrotar esse vírus, nós estamos vencendo essa batalha pela vida, mas nós vamos sair de pé enquanto cidade, enquanto sociedade, dessa trágica pandemia que arrasou, devastou com várias cidades no mundo. Aqui em Niterói, essa pandemia vai ser derrotada pela consciência cidadã e pelo gesto de amor de cada um de nós, de cada um de vocês. Eu queria passar a palavra à secretária de Planejamento, que assumiu no dia de hoje, a secretária Ellen. O secretário Axel Grael teve que se desincompatibilizar em função da legislação eleitoral, mas eu queria passar aqui a palavra
a nova secretária, que é economista, que é pós-graduada em Relações Internacionais e que já está trabalhando conosco há 9 anos, é uma servidora pública concursada e eu não tenho dúvida, vai dar continuidade ao trabalho que o secretário Axel Grael iniciou. Então vou pedir à secretária Ellen para informar vocês sobre os programas de apoio às famílias que mais precisam em Niterói. Secretária. Muito obrigada, prefeito. Boa noite. Bom, eu gostaria aqui de ressaltar que a Prefeitura de Niterói compreendeu desde o início dessa pandemia a gravidade dessa situação e como essa pandemia tem efeitos sobre a vida e as atividades cotidianas da população. Foi com base nisso que a Prefeitura de Niterói, entendendo esses efeitos e buscando proteger a população, estruturou um grande programa de apoio às famílias mais vulneráveis e aos trabalhadores que são diretamente afetados por essa situação dessa pandemia. Esse programa, ele garante um apoio financeiro a essas famílias para que elas tenham, então, a segurança de ficar em casa, de cumprir com seu isolamento social e, assim, ajudar a salvar vidas. Esse programa, prefeito, hoje já atende aproximadamente 50 mil famílias. É um programa importante para que você possa, então, cumprir esse isolamento social, colaborando com essa atividade e com essa ação de salvar vidas. Eu queria aproveitar, prefeito, e compartilhar aqui o cronograma de pagamento do benefício do mês de junho para essas famílias que fazem parte do programa do Renda Básica. No dia 9 de junho, então terça-feira da próxima semana, será acreditado o valor referente aos benefícios concedidos para aqueles que participaram do programa de busca ativa. São os artesãos, os catadores, os ambulantes, os profissionais de economia solidária, todas essas pessoas que já receberam seus cartões vão receber o seu crédito, então, no dia 9 de junho. Nos dias 10, 11 e 12 de junho, serão creditados os créditos referentes às famílias do Cadastro Único de Programas Sociais. Então, essas famílias também já retiraram seus cartões, receberam seus créditos aí no mês de abril e maio, e o crédito vai ser, no mês de junho, será depositado conforme um cronograma de ordem alfabética. No dia 10 de junho, para as famílias que têm um responsável familiar iniciando com a letra A até a letra F. No dia 11 de junho, para aqueles que têm a primeira letra do nome G até a letra M. E no dia 12, da letra N até a letra Z. Na semana seguinte, prefeito, pagaremos então os créditos das famílias que têm alunos na rede pública de educação. Essas famílias vão receber no dia 15 e no dia 16. No dia 15, famílias que têm o responsável familiar iniciando o nome com a letra A até a letra J. E no dia 16, da letra K até a letra Z. É importante ressaltar, prefeito, que essa ação envolveu um grande esforço da prefeitura, uma grande atividade de processamento de dados, de planejamento dessas ações e de execução, o que possibilitou fazer a entrega desses cartões de forma organizada e segura. E por isso eu queria aproveitar, prefeito, para agradecer também a parceria e agradecer a colaboração de todos os funcionários da prefeitura que se engajaram nessas atividades. Nós teremos também novas ações essa semana, então estamos finalizando esta semana o cadastro dos pescadores. Então, com base em dados do Portal da Transparência e do Ministério da Agricultura e Pesca, a gente vai finalizar o cadastro e a validação dos pescadores artesanais, para que eles também possam receber o seu benefício. E essa semana estamos finalizando também o cadastramento dos profissionais que atuam por meio de aplicativos de um motorista. Esses profissionais vão poder receber, então, o seu benefício a partir da próxima semana. Prefeito, eu quero mais uma vez aqui agradecer a colaboração de você que está ficando em casa, que está entendendo a importância dessa atividade de isolamento, de se manter em casa para salvar vidas. Com essa atitude, foi possível salvar inúmeras vidas em Niterói. Mais de 1.400 vidas foram salvas graças a essa compreensão da sociedade. Então, novamente, nós gostaríamos de agradecer e contar com a sua colaboração. Continue em casa. Obrigado, secretária Ellen. Parabéns pelo trabalho de toda a equipe da Secretaria de Planejamento. Esse apoio às famílias em maior vulnerabilidade social, ele é fundamental porque as pessoas precisam ter minimamente esse apoio para garantir a sua sobrevivência e, ao mesmo tempo, perseverar no distanciamento social. Eu quero aqui, mais uma vez, reforçar com você, meu amigo, minha amiga, que recebe o Renda Básica, que tem crianças na escola e as aulas estão suspensas pelo menos até o dia 30 de junho, que essa suspensão das aulas não é férias, é fundamental que você mantenha seus filhos em casa, é fundamental que você faça um esforço de ir
o menos possível para a rua e, quando tiver que ir à rua, usar máscara. Mas eu queria também dizer a você que, compreendendo a situação grave que o país passa, que muitas famílias estão sofrendo com o desemprego, nós estendemos até dezembro o pagamento do auxílio da renda básica temporária para as 50 mil famílias mais pobres de Niterói. E com isso também a gente mantém um nível de consumo, porque essas famílias, evidentemente, que recebem esse auxílio de R$500, elas vão consumir na cidade, seja na farmácia, seja na padaria, seja no supermercado, e esse recurso fica na economia local, inclusive ajudando a manter a atividade econômica das nossas pequenas e médias empresas. Então, renda básica temporária, ele foi estendido até dezembro de 2020, porque a nossa preocupação, a minha preocupação, a nossa preocupação na prefeitura é que ninguém passe fome, necessidade em Niterói, como infelizmente a gente está vendo em outras cidades do Rio de Janeiro e em outras cidades do Brasil. Por isso, renda básica foi estendido até dezembro de 2020 para apoiar a você, meu amigo, minha amiga, que nesse momento está passando por maior dificuldade. Eu queria passar aqui a palavra ao secretário de Ordem Pública, Coronel Paulo Henrique, reforçando, pessoal, que nós precisamos cumprir os protocolos sanitários desse novo normal. Então eu vou pedir aqui ao secretário Paulo Henrique que informe a vocês sobre as ações da Ordem Pública, da Polícia, da Guarda Municipal, agradecendo desde já todos os fiscais de posturas, a Guarda Municipal, as Polícias Civil e Militar, que tem sido muito importante na fiscalização do cumprimento das determinações das autoridades sanitárias. Boa noite, prefeito. Obrigado. Boa noite, senhoras e senhores. Importante que a gente mantenha a memória viva das fases que vivemos no nosso plano. Nós estamos hoje na fase laranja, mas já estivemos na fase vermelha, em que maiores restrições foram necessárias. E a gente tem trabalhado muito para que a gente continue progredindo, né, e possamos chegar na fase amarela. Né? E para isso é necessário que todos compreendam e obedeçam às orientações das autoridades sanitárias. Dessa forma, lembrando o que aconteceu na nossa etapa vermelha, nós tínhamos apenas funcionando mercados, padarias, postos de combustíveis, farmácias e lojas de pet shop. Hoje, nós temos mais algumas possibilidades para atender a você, cidadão, né? Os serviços médicos, odontológicos, de fisioterapia, as mecânicas de bicicletas e de autos, as óticas, lojas de materiais hospitalares, permitem a você ter acesso a mais itens e mais serviços. Mas isso não é para que a gente fique caminhando na rua o tempo todo. Isso é para apenas atender necessidades, porque o nosso isolamento social está prorrogado até o dia 30 de junho. Então, só vá à rua se realmente for necessário. Por isso também que nós temos nas entradas das cidades a restrição de circulação, a abordagem de veículos. Isso causa alguns incômodos no trânsito, mas é necessário para que a gente continue combatendo e obtendo os resultados que estamos conseguindo. As outras cidades que não fazem isso não estão conseguindo deter o vírus como Niterói tem conseguido. Então, tenha cuidado, só vá à rua quando necessário. Se for, use a máscara. É essencial que você se cuide para proteger a você, a sua cidade e a sua família, para que a partir daí a gente consiga evoluir mais nessa grande caminhada que temos a fazer. Obrigado, secretário Paulo Henrique. E é importante lembrar você, meu amigo, minha amiga, que nós estamos evoluindo. Nós temos tudo nos próximos dias para evoluir para o estágio amarelo, onde nós vamos ter mais atividades possibilitadas, mais atividades permitidas, mais atividades econômicas de pequenas e médias empresas permitidas. Então é muito importante você entender que as decisões da prefeitura são decisões baseadas na ciência, em indicadores transparentes, que podem ser inclusive consultados no site da Secretaria de Saúde. Portanto, as decisões são tomadas com muita responsabilidade, com a vida, com a economia da cidade, com a saúde principalmente das pessoas. Agora, a taxa de transmissão do vírus não depende da prefeitura, depende do comportamento de cada cidadão
e depende do comportamento das empresas que estão com suas atividades permitidas. Se as empresas cumprirem os protocolos sanitários, se o cidadão cumprir com a adequação dos seus hábitos, especialmente usar máscara, no caso de necessidade de ir à rua, nós vamos conseguir reduzir, evidentemente, os indicadores de transmissão do vírus e vamos conseguir evoluir da taxa do sinal laranja para o sinal amarelo nos próximos dias. Eu estou muito confiante nisso. Eu acredito que nos próximos dias, graças à perseverança, graças à disciplina da população de Niterói, nós vamos evoluir para o estágio amarelo e com isso mais atividades vão ser permitidas na cidade e a gente vai fazendo essa transição gradual para o novo normal. Eu só queria reforçar aqui uma situação que infelizmente a gente vai ter que fazer, porque infelizmente muita gente não compreendeu que a abertura dos calçadões é para atividade física individual. Então, na região oceânica, talvez porque nós temos muita gente de fora de Niterói que não compreende, né, a gravidade da pandemia como nós niteroenses compreendemos, muita gente acaba ocupando as areias da praia como se fosse um lazer de um dia normal, quando nós estamos numa situação que não é uma situação normal. Então, a partir de sexta-feira, a gente vai voltar a fazer a restrição de acesso às praias da região oceânica de Niterói. E essa restrição significa o quê? As praias voltam a ser restritas, né, a realmente moradores que precisam acessar os seus bairros. Então, a partir de sexta-feira, nós vamos fazer, então, novamente, aqueles pontos de abordagem na entrada dos bairros, na região oceânica, porque realmente houve um adensamento, uma aglomeração de pessoas e nós realmente estamos preocupados, sobretudo porque está havendo um afrouxamento das medidas de restrição em outras cidades, especialmente na cidade do Rio de Janeiro. Então, a partir de sexta-feira, Coronel Paulo Henrique, nós estaremos com essas medidas de restrição de acesso, sendo permitido o acesso de moradores às praias da região oceânica e para atividade física individual, porque nós não podemos, de maneira nenhuma, perder o controle sobre essa pandemia, que é uma pandemia gravíssima, sobre a qual nós estamos vencendo em Niterói, mas nós precisamos continuar vencendo. Por último, eu queria aqui também informar a vocês que a Câmara de Vereadores, no dia de hoje, aprovou o decreto legislativo que eu vou sancionar no dia de amanhã, arquivando, revogando a autorização legislativa para conceder um apoio ao hospital de campanha na cidade de São Gonçalo no valor de 45 milhões de reais. Nós assinamos um protocolo de intenções há 45 dias, quando a gente vislumbrava o agravamento dessa pandemia em São Gonçalo. São Gonçalo já está, infelizmente, com o dobro de óbitos que Niterói, e São Gonçalo teve o seu primeiro óbito 4 semanas depois que Niterói. Então, São Gonçalo ainda vive uma situação muito específica, e hoje eu conversei com o prefeito de São Gonçalo. Nós não vamos fazer o repasse, nós não tínhamos feito nenhum repasse de 45 milhões, desses 45 milhões, porque não havia chegado o plano de trabalho detalhado da Secretaria Estadual de Saúde para a Secretaria Municipal de Saúde de Niterói. Então, por não ter vindo o plano de trabalho detalhado de como esses recursos seriam aplicados no Hospital de Campanha em São Gonçalo, nós não fizemos o convênio e muito menos fizemos o repasse. E a Câmara de Vereadores encerrou definitivamente o assunto hoje, ao revogar a autorização legislativa no sentido da gente fazer esse repasse. Então, nós não repassamos nenhum centavo desses 45 milhões de reais e nem vamos passar, a partir dessa revogação no dia de hoje pelo Legislativo de Niterói, não vamos passar esses 45 milhões para o Hospital de Campanha em São Gonçalo. O que nós vamos fazer, e eu falei hoje com o prefeito de São Gonçalo, é continuar apoiando as ações de sanitização da cidade e também nós vamos fazer um empréstimo, um apoio de 20 respiradores para ajudar nos leitos
com respiradores nas unidades de tratamento intensivo na cidade de São Gonçalo. Então, eu queria informar você, cidadão niteroense, porque são recursos nossos, de todos os cidadãos. Nós não fizemos nenhuma transferência de recursos, nem um centavo dos 45 milhões de reais autorizados pelo Poder Legislativo, porque não recebemos o plano de trabalho da Secretaria Estadual de Saúde, e nós informamos, então, a partir dessa decisão da Câmara de Vereadores, que esse assunto está arquivado e que a Prefeitura de Niterói não vai encaminhar, não vai liberar, não vai transferir nenhum recurso para o Hospital de Campanha em São Gonçalo, em função de não ter recebido o plano de trabalho detalhado. Nós vamos continuar apoiando São Gonçalo nas medidas que são necessárias, sanitárias, de reforço com respiradores, de reforço à retaguarda hospitalar, mas nós não vamos fazer nenhum repasse de recursos, como não fizemos nenhum repasse desses 45 milhões de reais, resultante de um protocolo, mas cujo convênio não foi feito pela ausência de um plano de trabalho detalhado. Eu queria desejar uma abençoada quarta-feira a todos e a todas, desejando uma boa noite, pedindo perseverança a todos nós no distanciamento social. E se tiver que ir para a rua, vamos para a rua nos momentos que precisarmos, mas usando a máscara que protege a gente, protege o próximo e protege a nossa cidade. Uma boa noite e que Deus nos abençoe.